E hoje nós vamos falar um pouco sobre estatística, que é uma área da ciência responsável por coletar dados, analisar e interpretar. A partir de uma certa população, que pode ser uma população de pessoas, pode ser uma população de bactérias, separa-se uma amostra. Nessa amostra é feita a coleta de dados. Com a coleta de dados é feita a análise. Aí sim é escolhido um modelo que melhor representa os dados que foram analisados dessa população. A variável é os diferentes objetos estudados na pesquisa, e qual permite fazer a análise desejada. Então, nós temos dois tipos de variáveis. A variável quantitativa, que é altura, peso, número de filhos, e a variável qualitativa, que é o sexo, escolaridade, profissão. A qualitativa, ela é qualidade, preferência das pessoas. A média, ela é o quociente entre a soma de todos os valores observados pelo número de observações. Então, eu peguei um exemplo bem simples para poder explicar. Nesse exemplo, eu tenho o número 20, 10, 15, 15, 5. Quando eu somo 20 mais 10 mais 15 mais 15 mais 5, eu tenho como resultado o número 65. Então, quando eu faço a divisão do número 65 por 5, eu tenho 13, que isso é a média. Então, agora eu trouxe um exercício do Enem de 2019 sobre média. Vamos resolver? Então, vamos ler essa questão e interpretá-la. É uma questão do Enem de 2019 e diz o seguinte: o quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então, nós temos o quadro, que tem o dia da semana e o número de pães vendidos. O dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi. Então, vamos analisar essa questão, né? No domingo, ele vendeu 250 pães. Na segunda, 208. E assim por diante, né? O que ele quer? Que na próxima semana, ele vai produzir diariamente uma certa quantidade de pães. Todo dia será a mesma quantidade. E como ele fará isso? Como ele vai decidir? Ele vai pegar a média da semana inteira e o dia que for mais próximo da média, então será aquela quantidade de pães que ele produzirá. Então, vamos resolver essa questão. Eu já copiei a tabela. Então, nessa tabela eu tenho os dias da semana, domingo, segunda, terça, e o número de pães vendidos. Então, no domingo vendeu-se 250 pães, na segunda 208, e assim vai. O que o exercício está pedindo? Ele quer saber a média da semana para poder produzir-se na próxima semana quantos pães por dia. Então, lembrando, o que é a média, né? Eu somo todos os números desse conjunto e divido pelo número de elementos, certo? Então, eu tenho que o x1, ele vai assumir o valor de 250, o x2 de 208, até o xn, que é 186. Como que eu faço? Qual que é o meu primeiro passo? Primeiro, eu tenho que somar, certo? 184, quando eu somar todos esses números. E depois, eu vou dividir por quanto? Quem é esse n aqui? Esse n é o número de dias da semana.
Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu faço essa divisão? 1484 dividido por 7. Pega o primeiro número. 1 divide por 7? Não, não divide. O 14 divide? Divide. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 14? 2 vezes. 7 vezes 2, 14. Certo? Aí eu abaixo o próximo número, que é o 8. 8 divide por 7? Divide. E quantas vezes o 7 cabe dentro do 8? Só uma vez. Então, 7 vezes 1, 7. 8 menos 7, 1. Abaixo o próximo número. Eu já baixei o 8, agora eu vou baixar o 4. Então, vai dar 14. 14 divide por 7? Sim. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 14? 2 vezes. 7 vezes 2, 14. Então, 212 é a média. Mas e agora? Eu não tenho 212 aqui. Como que eu faço? O exercício, ele me pede o número que mais se aproxima da média. E o número que mais se aproxima é 215. E 215 os pães foram produzidos na terça-feira. Então, qual que é o resultado? Terça-feira é a resposta. É um exercício bem fácil. Vocês lembram daqueles exercícios fáceis que nós temos que acertar no Enem? Esse é um deles, apesar do enunciado ser um pouco longo. Ele é bem tranquilo de fazer. A mediana, ela é bem simples. Primeira coisa, eu tenho que ordenar esses números. E a mediana é o valor central entre eles. Nesse exercício que eu trouxe, eu tenho o número 12, o número 4, o número 9, o número 1 e o número 5. Quando eu coloco esses valores em ordem crescente, eu tenho 1, 4, 5, 9 e 12. Quem é o valor que está no centro ali? É o 5. Então, esse é a mediana. Essa questão também faz parte do Enem 2019 e diz o seguinte: o quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres, e suas respectivas alturas em metro. Então, nós temos o quadro com o nome de cada jogador e a altura de cada um. Bruninho, 1,90 m. O Dante, 2,01 m. O Giba, 1,92 m. Eles são bem altos, por sinal. E a pergunta é: a mediana das alturas em metro desses jogadores é? Então, vamos resolver. Nessa questão, ele está querendo a mediana da altura desses jogadores de vôlei. A mediana, para a gente fazer a mediana, o que é a mediana? Primeira coisa, eu tenho que ordenar os números, né? Colocar x1, esse sinal é menor ou igual que x2, que é menor ou igual, até o xn. Ou seja, nós precisamos ordenar de forma crescente esses números. Então, vamos lá. Então, qual que é o menor aqui que eu tenho? Qual que vai ser o menor número? É 1,84, certo? Então, eu vou ordenando eles aqui, 1,84. Depois de 1,84, quem vem? 1,90, certo? Só que eu tenho 1,90 aqui e eu tenho 1,90 aqui. Então, entra os dois 1,90. E assim eu vou ordenando todos os números, certo? Até eu ter todos. E agora, quem é o número central aqui? Eu tenho um número par de elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando eu tenho um número par de elementos, como que eu faço?
eu vou pegar os dois elementos centrais, certo? Que é 1,94 e 1,98. E vou fazer o quê? Vou fazer a média desses números. E como que eu faço a média? Que nós vimos no exercício passado. Primeiro eu somo, então eu vou fazer a média entre esses dois números. Então, eu somo, vírgula embaixo de vírgula, não posso esquecer. E depois eu divido. Mas por quanto que eu vou fazer essa divisão? Por 2, porque eu tenho dois elementos, eu quero saber a média entre esses dois. Então, vamos lá, vamos fazer essa média. Nossa, mas agora tem vírgula, como é que eu vou fazer? É um número decimal. Primeira coisa, quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, eu tenho que fazer o quê? Igualar casas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 casas depois da vírgula. Aí, sim, eu posso tirar essa vírgula e fazer a divisão normal. 3 divide por 200? Não. 39 divide por 200? Também não. E 392 divide por 200? Divide. Quantas vezes o 200 cabe dentro do 392? Uma vez, certo? 200 vezes 1 é 200. Faço aqui, 2 menos 0, 2. 9 menos 0, 9. 3 menos 2, 1. Certo? Eu não tenho nenhum número para baixar. 192 não divide por 200. Como que eu faço, então? Vírgula e coloco o 0. Quantas vezes o 200 cabe dentro do 1920? 9 vezes. Então, 200 vezes 9, 1.800. 0 menos 0, 0. 2 menos 0, 2. 9 menos 8, 1 e 0. E agora, como que eu faço? 120 não divide por 200, então eu coloco um 0. Quantas vezes o 200 cabe dentro do 1.200? 6 vezes, certo? 200 vezes 6, 1.200. Então, 0, 0, 0, 0. Então, qual que é o valor da mediana? Então, qual que é a resposta? Letra C, 1,96. E se esse conjunto tivesse um número a mais? Quem seria a mediana? Seria o número central, que é 1,98, se caso isso acontecer. Porque é 1,98. Para cá tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E para cá eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, é mais um exercício bem fácil para acertar no Enem, hein, gente? Já a moda é a ocorrência mais frequente daqueles valores observados. Vou dar 2 exemplos. O primeiro eu tenho 5, 8, 11, 8, 3, 4 e 8. Qual é o valor que mais se repete? É o 8. Então, a moda é 8. No próximo exemplo, eu tenho 2, 3, 9, 3, 4, 2 e 6. Nesse caso, há duas modas, que é o valor 2 e o valor 3, que nós chamamos de bimodal. Já no outro exemplo, observem. Nesse exemplo, todos os valores aparecem apenas uma vez. Ou seja, não existe moda. A moda também, ela é uma das questões que caem bastante no Enem e é bem tranquilo de fazer. Eu trouxe uma frase. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. O que isso quer dizer? Se nós estudarmos um pouquinho a cada dia, quando chegar no final, nós teremos bastante conhecimento, teremos uma bagagem bem grande. Então,
É um pouquinho de cada vez, um pouquinho todo dia e estudar todos os dias para poder passar na prova, hein, gente? Então, até o próximo vídeo.